Como vocês viram aí, Donald Trump agora precisa estar atento, porque Lula tem aí o sangue, né, ou a linhagem sanguínea, vejam só, de Lampião. E foi o que disse, né, em tom de brincadeira barra ameaça para a militância, e acabou virando o tema hoje. Opa, o pessoal me ligando na hora do programa, mas tá uma coisa de louco, viu? Pera aí. Oh, Jesus, desculpa, pessoal. Vamos lá. Agora sim, né? Avisando o pessoal, eu tô ao vivo, não me ligue enquanto tô ao vivo. Lula, então, fazendo aí um tom de ameaça, usando o Lampião para o Donald Trump. Agora eu fico imaginando, né, gente? Vai explicar pro Donald Trump quem é Lampião e como o problema Lampião teria sido resolvido pelas Forças Armadas Americanas já naquela época, né? É digno de pena, mas vergonhas à parte, infelizmente esse homem ainda é o chefe de Estado do Brasil. Como está a sua contagem regressiva aí para cravar, né, na urna para tirarmos esse homem? Vocês estão todos já cantando a música do amigo Flávio? É a pergunta que fica. Eu achei muito engraçado isso do amigo Flávio, do F22. Vocês é, são bastante criativos, né? Mas vamos lá, eu tenho uma matéria aqui da CNN tratando sobre isso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que se o republicano conhecesse, abre aspas, a sanguinidade de Lampião em um presidente, ele não provocaria o Brasil. Abre aspas. Quando eu viajar para os Estados Unidos, eu sou muito teimoso, eu sou muito tinhoso. Se o Trump conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião em um presidente, ele não ficaria provocando a gente, disse o petista. A declaração ocorreu durante o evento do Instituto Butantan, em São Paulo, nesta segunda-feira. Lula destacou que não quer briga com Trump. Abre aspas. Eu não sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho. O que eu vou fazer? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. O Lula, será que ele pensa de verdade que quando ele fala essas coisas, a embaixada americana não está coletando as menções que ele faz ao presidente americano, que ele não vai vir aqui e vai sentar na Casa Branca, vai conversar, vai sentar na frente da imprensa? Ele acha de verdade que hoje em dia as coisas não são filmadas e traduzidas instantaneamente? Até mesmo do ponto de vista diplomático, isso daqui é péssimo. E alguns podem até dizer: olha, PH, mas nós não podemos ser vassalos de americanos. Só um momento, pessoal. Desculpe, meus amigos, disparou um alarme aqui, mas coloquei no mudo para não atrapalhá-los, tá? Bom, voltando aqui então ao tema, isso não é de bom tom. O Brasil ele está em condições de que precisa manter boas relações diplomáticas e nós não vemos, por exemplo, o senhor Luiz Inácio falar algo do tipo para Vladimir Putin, para Xi Jinping ou para Alexander Lukashenko, os seus aliados ideológicos e políticos internacionais. Vale ressaltar aqui que também ditadores de primeira ordem, né? E isso não está sendo, né, levado em consideração. Agora vocês imaginem o Lula achando que vai conseguir brigar com o Donald Trump e ainda ganhar. Será que ele está falando de uma briga física? Será que ele se imagina chegando na Casa Branca e se atracando no tapa com o presidente dos Estados Unidos da América? Gente, eu quero que vocês pensem o seguinte: esqueçam quem é o Lula, tá? Desculpa, pessoal, o pessoal falando aqui do alarme quase ficou surdo, me perdoem, tá? Disparou, mas acabou parando aqui, né? São intempéries, né, que acontecem, mas em breve a gente também tá resolvendo tudo isso direitinho. Foi mal, desculpem. O que que nós temos então? Imaginem a situação assim. Esqueçam quem é o Lula. Esqueçam o meme pronto
que é esse sujeito que hoje é o chefe de Estado do Brasil. Parem para pensar, vocês, como brasileiros, independente de quem é a figura, tendo que explicar para um americano, tendo que explicar para um inglês, para um francês, para um norueguês, ou até mesmo para um japonês, que esse é o representante do povo brasileiro falando de um encontro que ele vai ter com o homem mais poderoso do mundo. E aqui eu estou falando do cargo, obviamente, de presidente dos Estados Unidos, independente de quem seja, tá? Então, pensem, tá, no que nós temos. Isso é uma situação muito, muito baixa, muito baixa. Aí a gente tem algumas pessoas aqui, por exemplo, o Scorpion tá falando, você tem síndrome de vira-latismo. Não, existe uma coisa chamada-se diplomacia, respeito, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje saiu uma informação no Reino Unido do jantar que o Donald Trump participou com o rei da Inglaterra. E olha só, pessoal, o rei da Inglaterra está num patamar, tá, muito acima do presidente dos Estados Unidos da América. Eu não estou falando de política. E nesse jantar foram divulgados detalhes hoje. E foi escolhido um vinho e um champanhe. E o ano do champanhe servido foi 1912 e do vinho 1945. E aí você pergunta, nossa, mas por que foi servido com esses anos específicos? Foi servido com esses anos específicos porque em 1945 foi o fim da Segunda Guerra Mundial, uma data emblemática para ambas as nações, e 1912 é o ano de nascimento da mãe de Donald Trump, que, detalhe, era escocesa, e ela, como escocesa, era uma cidadã britânica, era uma súdita de Sua Majestade, o Rei da Inglaterra, tá? Então, isso é diplomacia. Esse é o nível dos detalhes, do respeito mútuo de ambas as partes. E quando você representa um país que tem a história e a profundidade do Brasil, você tem que tratar e ser tratada a essa altura. Agora, o Scorpion aqui, que tá dando tchau, Scorpion. Eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acham que qual o respeito que um chefe de Estado brasileiro vai ter em qualquer lugar do mundo com um tipo de discurso boçal desse? Qual é o respeito que o nosso país vai ter com o tipo de palhaçada que um homem como Lula diz nesse sentido, falando de sair no tapa com o presidente americano dentro da Casa Branca, tá? Vocês acham que o que eu estou dizendo aqui é uma questão de vira-latismo ou uma questão de decência, educação, cortesia e de você querer ser bem tratado e saber tratar bem? Nós estamos falando do mesmo Lula que falou que as pessoas que viriam para a COP tinham que tomar picada de Paracanã, acho que era esse o nome do mosquito que ele estava falando, e que se não tivesse hotel de 3 estrelas ia dormir no céu das estrelas, deitado no chão. Aí quando o chanceler da Alemanha falou que não via a hora de ir embora do Brasil, porque ele não teve a capacidade de preparar o evento, queria fazer propaganda e não preparar o evento como a maioria dos países. Carapanã, obrigado, pessoal. Ele não tinha ali, né, a capacidade de preparar o evento, e aí o chanceler da Alemanha falou junto com os jornalistas no avião de que a situação estava calamitosa, e realmente estava, muitos brasileiros foram lá e comprovaram isso. Ele falou que o chanceler falou isso porque ele não foi num boteco tomar cachaça, tá? Meus amigos, isso é uma vergonha para o nosso país. Vejam, por exemplo, o tratamento, como foi a recepção de Donald Trump no Japão.
Veja como. Vamos mudar os Estados Unidos. Veja como o chanceler alemão é recebido em países que ele visita. Façam uma pesquisa. Olhem a questão diplomática, a questão da educação, da finese, da cortesia, da etiqueta. No mundo diplomático, isso diz muito respeito sobre o país que você representa. E nós estamos falando de um homem que representa um país que fala de sair no tapa com o presidente americano na Casa Branca. Ai, PH, que exagero, ele tá falando isso pra militância. Não. Hoje, o que você fala publicamente fica registrado para todas as situações. E se você é o chefe de Estado do país, isso tem um peso ainda maior. Tá? Um peso muito maior. E aí eu pergunto para vocês, isso é questão de ser vira-lata? Quem é o vira-lata nessa história? Quem está se comportando como um vira-lata, como um boçal nessa história? Essa é a pergunta, né? É isso que nós temos em jogo aqui. E é grave, pessoal. É muito grave as declarações que o Lula fez hoje, por mais que a CNN coloque aqui em tom de brincadeira. Isso não é o tipo de brincadeira que deve ser feita, né? Bom, vamos lá. De acordo com o petista, a discussão do Brasil gira em torno da construção da... Acho que parou aqui, pessoal. Mas se dá em torno da questão da construção da narrativa. A mesma coisa que ele falou, né, para o Nicolás Maduro quando esse foi recebido com toda a deferência, honras de chefe de Estado e tudo mais. A ditadura, ele falava isso e falou que o Maduro era gente boa, o problema é que ele não sabia estabelecer uma narrativa, né? O chefe do executivo disse que o governo brasileiro quer mostrar para o mundo a relevância do multilateralismo, ou seja, a cartilha de Dugin e a cartilha de Vladimir Putin. E acrescentou que não interessa ao Brasil o unilateralismo e teoria de que o mais forte pode tudo contra o mais fraco. Olha, é aqui que assusta, porque se tem uma coisa que o século XXI vai dizer em tons diretos quando falamos de diplomacia, foi algo que eu tratei nas últimas semanas que estava no Brasil com vocês, que esse século vai ser o século das potências médias. E dentre as potências médias, o Brasil está incluso. E o Lula parece que ele não tem nem, aqui no caso o Celso Amorim, que é o seu ajudante de ordem e o chanceler de fato do Brasil, uma visão clara do que isso significa e as oportunidades que o Brasil estaria perdendo. Ele acredita que é uma questão de medir forças. E o pior, com falas como a que ele está falando. Isso é um desastre diplomático, meus caros. Isso é um péssimo cartão de visita. Mas vamos ver como vai se desenrolar essa visita que tende a acontecer aqui em em março do ano de 2026. Vamos ver aqui se vai se desenrolar e quem sabe até lá nós já não tenhamos aí disponível a nossa credencial da Casa Branca. Se tiver, lá estaremos para tentar arrancar uma pergunta do pingunço. Já pensou, pessoal, a gente consegue? Seria interessante, né? Mas vamos ver. Relação com Trump. A fala de Lula em relação a Trump se dá em tom de brincadeira, depois de os dois presidentes se encontrarem e terem tido uma química durante a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. Aqui vem aquela passada de pano, né? Enfim, vamos ver. Mas você, o que você acha, pessoal? Me diga aí no chat. Você acha que criticar o Lula por uma fala tão bizonha como essa é viralatismo? Digite 1. Se você acha que viralatismo é, sim, o que Lula está fazendo, digite 2 aí no chat, por favor.